Bom, você inscreveu seu projeto num edital de seleção, seu projeto foi desclassificado. Você, mal e mal, começou a inscrição e percebeu que não tinha um documento que você precisaria ter em mãos e que não vai dar mais tempo de você postar. Eu vou falar agora nesse vídeo sobre os principais erros ou erros fundamentais e críticos que a gente tem encontrado, que costumam acontecer na hora de escrever um projeto ou de colocar sua ideia no papel. São muitos os erros e muitos problemas acontecem na hora de a gente submeter um projeto. Eu, como elaborador de projeto, como artista, já cometi vários erros. Já esqueci de colocar um documento que era fundamental, já esqueci de escrever e colocar mais argumentos numa justificativa, já postei um documento de pessoa física quando era para eu postar de pessoa jurídica. Tem muitas coisas que acontecem, eu vou tentar aqui colocar e trazer alguns exemplos de erros que a gente mais vê por aí. Bom, o primeiro erro que acho que dá para puxar a fila é o erro de a gente não estudar o edital. Eu tenho falado bastante disso e é importante que a gente estude mesmo o edital, a lei de incentivo, o mecanismo de inscrição e de apoio para o qual a gente está escrevendo a nossa ideia, o nosso projeto. Estude, gente, crie uma tabelinha, coloque tudo que é pedido, tudo que é exigido, reflita sobre isso, prepare os documentos com antecedência. Então, nesse sentido, tente entrar em contato com o edital o mais cedo possível, porque pode ser que você precise de um documento que vai levar uns dias para você obter, ou você vai precisar pensar com mais carinho nas fases do teu projeto, e isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Ou de um minuto para o outro. Então, estude o edital com o tempo, faça essa listinha e assim, cuide desses elementos que você precisa preparar e elaborar com tranquilidade para nada ser deixado de fora. Outra coisa, identifique no edital de seleção quais são os critérios para que essa seleção seja feita. Todo edital deve ter muito claramente ali explicadinhos os pontos, os critérios de seleção. Aliás, esse é um ponto importante. Se você tiver alguma dúvida no edital, ou ler o edital, ou entender que o edital não está sendo muito claro, muito evidente ali no que exige, no que é pedido, entre em contato, entre com recursos junto ao órgão, ou aqui no caso, né, com a Fundação Cultural, para tirar suas dúvidas, para exigir complementos. É o seu direito ter isso muito claro para que também os processos sejam transparentes, tá? Mas voltando, os critérios de seleção, ou na parte dos critérios de seleção, é onde a gente vai saber direitinho o que os avaliadores ou avaliadoras vão levar em conta para poder dizer se você vai ter uma nota melhor ou uma nota pior do que outras pessoas, outros proponentes, por exemplo. Os critérios de seleção muitas vezes vão dizer de aspectos estéticos, de experiência, de tempo de experiência, podem dizer de aspectos de performance. É muito importante que vocês saibam o que vai ser levado em conta para justamente direcionar a escrita do teu projeto, justamente evidenciar e deixar muito claro para quem vai avaliar se esse critério está ali cumprido ou não, né? Se desempenho de palco, por exemplo, é um critério de seleção, então obviamente você vai ter que ter um vídeo que apresente uma performance para que o avaliador ou a avaliadora, por exemplo, possa avaliar isso. Então, gente, entender critérios de seleção para você ter certeza que o que você está escrevendo ou postando ou anexando, de fato, dá subsídios para os avaliadores avaliarem, né, segundo esses critérios, ou avaliarem bem vocês segundo esses critérios. Isso nos faz olhar para dois outros erros, né, assim, na sequência. Primeiro é não ter foco, né, escrever um projeto ou submeter ali uma inscrição
sem foco, ou não saber direito qual que é o foco do que você está propondo. Às vezes, você, como agente cultural, agente representando alguém, peca por dar mais ênfase ao nosso trabalho como agente cultural ou como quem está escrevendo do que ao próprio artista ou à própria artista a qual a gente está buscando apoio, né? A qual esse projeto que a gente está escrevendo quer buscar apoio. É importante a gente saber que o foco, qual que é o foco do projeto, ou para que aquele projeto está sendo escrito, e dar ênfase total àquilo. Entender que, nesse caso, como agentes culturais ou apoiadores, a gente de fato está lá para servir um artista, servir ao projeto. O foco do projeto tem que ser sempre o próprio projeto, sempre a própria proposta. Outra coisa é a gente também ter foco na própria inscrição dentro desse mecanismo do edital. A gente vê muitos artistas e muitas artistas, ou melhor, muitas propostas sendo repetidas por diferentes artistas, ou vários artistas inscrevendo diferentes projetos com diferentes focos, muitas vezes por insegurança, com aquele receio de não ser selecionado em uma, mas aí poder ser selecionado em outra. Isso, em geral, traz uma percepção para quem está fazendo a seleção de que o artista não tem foco, de que ele está ou ela está propondo qualquer coisa simplesmente para obter um apoio, para poder ter um subsídio, para receber um prêmio. Então, de novo, se conhecer, entender de fato quem você é, o que a tua arte, a tua proposta quer, é fundamental para a gente poder escrever bem. Não é a quantidade que vai fazer você ser selecionado, não é a quantidade de projetos que você vai escrever num edital que vai fazer você ser selecionado, e sim a qualidade do que você está propondo, o que você está propondo e a relevância que aquilo vai ter. Outro ponto fundamental para a gente olhar é o fato de a gente pedir ajuda ou não pedir ajuda. Um erro que costuma acontecer muito comumente é a gente querer fazer tudo sozinho, e muitas vezes porque a gente precisa mesmo, né, como artistas independentes, mas acabar caindo em erros básicos de inscrição, ou não conseguir obter um documento e mandar a inscrição sem aquele documento mesmo. Gente, o Yuri já falou isso em vídeos dele, é importante a gente pedir ajuda. Se você tem facilidade para descrever a sua arte, mas não tem muita facilidade para botar ela no papel, busque alguém que possa te ajudar nisso. Tente, se você tem interesse e disposição para fazer, né, cursos de aprofundamento, treinar isso, ótimo. Mas se não, busque pessoas que possam te ajudar nisso também. Tem sempre alguém que escreve melhor que a gente, tem sempre alguém que tira fotos melhor que a gente, que sabe produzir um conteúdo de portfólio melhor, e a gente pode pedir ajuda para essas pessoas, né? A gente não precisa saber fazer tudo maravilhosamente bem. É claro que muitas vezes isso demanda um certo recurso, às vezes de apoio e tal, mas nem sempre. Tem muita gente que pode ajudar a gente nisso de maneira gratuita ou com um apoio simplesmente de amigo. De qualquer maneira, tentem identificar quais são suas fraquezas, suas fragilidades na hora de escrever um projeto, de preparar materiais e pedir ajuda. É melhor pedir ajuda do que propor um projeto com pouca qualidade, se inscrever para um edital com documentos faltando ou com documentos errados. Falando nisso, um erro comum é esse erro de não postar, não anexar os documentos que são exigidos, né? Ou os anexos que são exigidos. Então, gente, de novo, faça o checklist, porque se no edital está dizendo que vocês precisam postar, anexar 5 documentos específicos, sejam seu RG, 3 certidões negativas, comprovante de residência e qualquer outra coisa, é porque precisa ser postado ou precisam ser postados esses documentos, essas certidões, esses elementos. Então, não deixe faltar nada.
E fique muito atento, de fato, para saber se o que você está postando é o que o edital está pedindo, né? Essa questão do erro muito comum de se inscrever como pessoa física, mas postar ou anexar um documento de pessoa jurídica ou vice-versa, né? Ou, por exemplo, se exigir uma certidão negativa de débito municipal e a gente postar uma certidão negativa de débito estadual, isso é muito comum também. A gente precisa entender que o edital ele é um mecanismo muito transparente, precisa ser um mecanismo muito transparente, que tem direitos e deveres. A gente, como proponentes, precisamos entender que é nosso dever fornecer tudo que o edital está pedindo. E aí, se a gente fornece um documento errado, gente, assim, é dever de quem está analisando desconsiderar ou cancelar a nossa inscrição. E aí, não tem muito o que chorar depois. Aliás, isso é um ponto fundamental, gente. Se o edital está pedindo, nitidamente ali, uma série de documentos, anexos, que são exigências para a inscrição, se a gente como proponente, seja diretamente como artistas ou como proponentes para outros, por exemplo, como agentes culturais representando um artista, não postar, não anexar tais documentos, a gente não tem nem recurso para pedir depois, a gente nem tem o direito de pedir recurso de reanálise. Toda exigência é um dever de quem está escrevendo um projeto, então a gente tem que colocar lá. Se faltou um documento, a nossa inscrição vai ser desclassificada e nesse caso, de fato, não cabe nem recurso e nem a gente pedir para que seja reconsiderado. Só cabe recurso quando há um erro do edital ou uma falta de clareza do edital que nos leve a uma interpretação errônea e aí sim que nos prejudique. Nesse caso, cabe recurso. Bom, outro erro comum, como eu falei lá em cima, quando a gente conversou um pouco sobre contrapartida, de fato é propor uma contrapartida que seja muito fora do possível, Tem muita gente, como eu já disse, que entende contrapartida como algo que também o projeto vai ser pago para, ou algo que também será custeado pelo projeto ou pelo valor que está sendo pedido. E não, a contrapartida, como eu disse, é um bônus, é algo que a gente, como proponente, artistas ou não, iremos oferecer como adição, como um a mais dentro daquilo que o projeto pretende realizar. Então, precisamos contabilizar direitinho se essa contrapartida de fato não vai onerar demais o projeto, se ela vai caber dentro do valor que a gente está pedindo e se ela de fato vai ser factível. Porque quando colocada numa inscrição, ela vai ser exigida pelo órgão que abriu o edital. Então, se a gente disser que como contrapartida a gente vai produzir mais X livros e distribuir gratuitamente, ou a gente vai abrir uma apresentação adicional, a gente vai ter que cumprir com a possibilidade até de sermos prejudicados ou sermos cobrados legalmente de que isso aconteça. Muitas vezes até com uma possibilidade de que a gente tenha a nossa seleção cancelada ou precisarmos devolver o dinheiro dessa seleção caso a gente não realize essas contrapartidas. Por fim, um erro básico é o erro de não fazer um bom orçamento. E aí, ser selecionado, e a gente fica super feliz, uau, nosso projeto foi selecionado. E aí na hora de realizar, falta dinheiro. A gente não consegue fazer o que a gente se propõe, não tem dinheiro suficiente para terminar uma obra que a gente pretende realizar, não teve dinheiro suficiente para contratar um equipamento fundamental de palco para apresentação artística ou musical que a gente quis realizar, ou qualquer outro item desse jeito, incluindo muitas vezes até uma falta de reflexão e análise que leva até a gente, artistas, ou como artistas no caso,
não ganha nada. Tem muito artista que propõe um projeto, mas por falta de um bom cálculo orçamentário, às vezes sim, consegue pagar o material, consegue pagar a equipe, faz uma boa apresentação com equipamentos e tudo mais, mas sai do projeto sem nenhum recurso, o que é muito prejudicial, porque isso, né, no fim, vai acarretar em uma má condição muitas vezes para o artista continuar subsistindo ou continuar produzindo. Então, muita atenção também na produção e na elaboração do seu orçamento. A gente tem mais exemplos de erros e questões críticas no material também em PDF, então acesse, a gente tem dito muito isso, lá tem vários links, tem dicas e muito mais. Mas por hora é isso, agradeço muito a quem acompanhou, a quem me acompanhou nesses vídeos. Curte, compartilha e assiste os outros vídeos também, que tem muita coisa interessante. Obrigado!